Então, oficialmente, muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro do nosso curso de Ensino de Ciências por Investigação, né, as visões a partir do desafio do conhecimento da Escola de Engenharia de Lorena. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar para agradecer demais a participação de vocês ontem. Foi um encontro muito além do que a gente esperava em termos de qualidade e de dinâmica. Vocês estão de parabéns com isso. Eu, particularmente, saí muito feliz da aula de ontem e eu faço votos que vocês mantenham essa alegria, essa vontade de participar e etc. nos próximos encontros que nós teremos, tá? Fiquem à vontade. Esse curso ele foi pensado justamente para ser um bate-papo, para servir como uma troca de conhecimentos, a gente discutir alguns aspectos que a gente enxerga aqui, enquanto equipe do Desafio do Conhecimento, mas vocês aí também, que estão me ouvindo, estão aí aqui como matriculados no curso, também certamente tem muita coisa que podem contribuir, como contribuíram muito, então eu quero agradecer imensamente a participação de cada um ontem. E aí, como eu disse agora há pouquinho na antessala da nossa entrada, eu, se pudesse ficar com vocês por 4, 5, 6 horas, eu ficaria feliz da vida, porque foi muito legal. Ontem eu estava relendo as mensagens de vocês no chat, antes de comentar um pouquinho sobre o curso, e aí acho que foi o Thiago, se não foi o Thiago, me perdoe, Thiago, por citar o seu nome sem querer, ou sem ser você, mas que comentou que a gente não fez algo que é tradicional em cursos à distância, que é pedir para as pessoas se apresentarem no chat com os locais, né, de onde estão falando, de onde estão, enfim, né, e tudo mais. Quem quiser fazer isso agora pode ficar muito à vontade, mas eu fiquei pensando nisso e eu queria fazer o diferente. Eu queria, a partir então das informações que nós temos nas descrições de vocês, eu queria mostrar uma imagem que eu acho que representa muito o que vocês, assim, a amplitude que a tecnologia permite para a gente. Deixa eu mostrar essa imagem para vocês aqui, ó. Cada ponto ou cada pin vermelho que vocês estão vendo aí na imagem do mapa é uma cidade de um participante, né? Então, vocês aí, eu sei que algumas cidades têm mais de uma pessoa, mas a grande maioria das cidades tem um representante apenas. Então, vocês estão representando as cidades de vocês por aqui no desafio, no curso Desafio do Conhecimento. E muito obrigado pela confiança, pela participação de vocês. Ver um mapinha com estados assim tão preenchidos, né? Com bastante gente assim, me enche de alegria e de orgulho. Tá? Então, obrigado a vocês, de coração, e enfim, né? Eu estou pela primeira vez falando para o país inteiro, exceto Tocantins e o Amapá, se eu ouvi direitos, e o Acre também. Tá? Então, a nossa missão agora é fazer os 27 estados da federação aparecerem por aqui no mapa do próximo curso, quando ele acontecer. Brincadeiras à parte, pessoas, antes de começar de fato, então, a nossa aula, eu queria só dar os recados, né, que nós teremos no Classroom de vocês, do nosso curso, já tem lá disponível, então, alguns materiais de leitura, já tem lá as atividades que nós propusemos na aula anterior. Então, vocês têm um tempinho para ir respondendo lá, e as leituras não são obrigatórias, são leituras de referência, tá? Hoje, agora há pouco, eu, inclusive, atualizei um material de leitura com alguns trechos da BNCC, né? Nós comentamos ontem sobre a ideia de cultura científica, falamos um pouquinho sobre alguns termos que são usados quando a gente fala de comunicação da ciência, e aí eu acabei falando, então, que a BNCC, ela fala em letramento científico, eu coloquei lá para vocês, direto, link de acesso para vocês acessarem depois e lerem, quem tiver interesse, claro, sobre esse aspecto da BNCC. E para hoje, pessoas, a nossa ideia, então, é conversar um pouquinho sobre esse tal ente chamado ensino de ciências por investigação. Amanhã, antes de eu continuar aqui, só antes que eu me esqueça, amanhã vocês têm um encontro, esse encontro não vai ser comigo, essa aula não vai ser ministrada por mim,
ela vai ser ministrada pelo Tiago Cabral, que é também egresso do programa de pós-graduação em projetos educacionais. Ele vai falar um pouquinho sobre a avaliação, aspectos da avaliação. Quando a gente fala em ensino de ciências por investigação, é importante também saber como avaliar esse ensino. Então ele vai trazer, inclusive, discutindo algumas competências socioemocionais. E eu diria que, como conselho de amigos, se posso ser assim considerado, não percam. Tá? Vai valer muito a pena assistir a aula dele. Vai ser muito enriquecedor. Tenho certeza que vocês vão sair daqui muito felizes com o que vocês vão ver amanhã. Então, aula 3, amanhã, das 15 às 17 horas, ela é um pouquinho mais longa, justamente porque vocês vão ter algumas atividades para serem feitas e que vai ser divertido ver vocês fazendo. Possivelmente consiga acompanhar boa parte da aula do Thiago, então eu vou conseguir ver vocês ali empolgados e torcendo para dar certo. E no dia 4, então, por conta do jogo da seleção brasileira, a aula vai ser gravada. Essa aula, que seria a aula de encerramento, ela vai ser, então, disponibilizada para vocês em um link do YouTube, tá? Possivelmente na sexta-feira de manhã. E aí, junto com essa aula, nós teremos, então, a atividade final do curso, que é a atividade avaliativa, que vai contar lá também com a atividade para avaliar a certificação de vocês. Então, fiquem atentos, tá? Vocês vão poder assistir, tá bom? Nós estamos gravando, Fernanda, as aulas. A gente só está, na verdade, finalizando como a gente vai conseguir disponibilizar isso para vocês, tá? Por toda a questão legal e jurídica que, inclusive, a própria universidade exige. Tá? Mas as aulas, de qualquer forma, estão gravadas. A gente pode depois só verificar como é que a gente pode fazer isso. Os materiais das aulas também vão sendo disponibilizados aos poucos, tá? Para vocês podem revisar, rever, conversar com alguém sobre o que vocês viram aqui e tudo mais, tá bom? Bom, já que nós falamos sobre o nosso futuro, falamos ontem, inclusive, sobre o desafio do conhecimento, né? Só para deixar um pouquinho claro, né, a divisão desse curso, essas 3 primeiras aulas, a ideia inicial era que em 3 primeiras aulas, encontro 1, 2 e 3, que na verdade vai ser 1, 2 e o 4, eles discutem os aspectos que envolvem o desafio do conhecimento como um todo, mas também a primeira fase do desafio do conhecimento, que é aquela ideia de fazer os enigmas e os alunos responderem a esses enigmas. E a segunda fase, que é uma atividade prática, investigativa, que seria o encontro 4 e agora virou o encontro 3. Tá? Mas por quê? Para a gente pensar a dinâmica do desafio do conhecimento como ele é. Aquela ideia, então, como eu já disse para vocês, de ser uma competição que envolve investigação e capacidade analítica de informações, coisa que a gente conversou ontem e vai conversar bastante amanhã também com vocês e na última aula sobre esse tema. Bom, para hoje, a minha ideia é retomar um pouquinho do que a gente conversou ontem, para falar também um pouquinho sobre o que é essa tal de investigação científica, né? Então, quando a gente fala de investigação científica, a gente precisa pensar alguns pontos e entender esses pontos para que a gente não confunda, ou para que a gente possa definir muito bem o que a gente está falando quando fala de investigação científica. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino de ciências e a visão de ciência que o professor possui, porque ela também interfere muito nessa questão do que é um ensino de ciências por investigação, né, uma atividade investigativa ou sequência, uma atividade única, as possibilidades que nós temos no ensino de ciências e algumas tecnologias e também algumas sugestões de atividades que vocês podem utilizar como parte da atividade de ensino de ciências por investigação, desde atividades talvez mais simples, de caráter demonstrativo, que também faz parte do ensino de ciência por investigação, mas principalmente para atividades que são talvez mais complexas e que tentem fazer jus àquilo que esse último tópico vai discutir, né, o que é imprescindível e fundamental para que o ensino de ciências aconteça. Então, esse é o assunto da aula de hoje, e vamos lá. Espero que vocês sejam dispostos a responder perguntas hoje. Eu começo com a primeira. Oi, Sérgio, peraí, deixa eu só atualizar aqui, Sérgio.
Ô, Sérgio, não necessariamente, você pode descrever onde você está, né? Não sei se você chegou a ver o mapa que eu coloquei no começo da aula, que era só para mostrar de onde vocês são, né? De onde que vocês vieram, para mostrar um pouco do país aqui e tudo mais, mas não é obrigatório não, tá bom? Não sei que você queira, eu vi aqui que o André colocou, que ele é de Manacapuru, no Amazonas. André, seja muito bem-vindo, cara, muito legal ter a sua presença por aqui. Do Amazonas, velho. Certo? Muito, muito legal. Mas aí, pessoas, o que vocês entendem como investigação científica? Já parou para pensar nisso? A gente fala o que é uma investigação científica, o que é, sei lá, talvez um cientista investigando alguma coisa. Aquela frase apócrifa, né, atribuída ao Einstein, do tipo, você tem que explicar alguma coisa para uma criança de 6 anos, né? Se você consegue explicar alguma coisa para uma criança de 6 anos, você realmente conseguiu entender essa alguma coisa. Então, como é que você explicaria para uma criança de 6 anos o que é uma investigação científica? Vanessa, pode falar se você quiser. Para criança eu não sei, mas o que eu fico pensando é que é uma pesquisa baseada em evidências, não. Tá bem, perfeito. Uma pesquisa baseada em evidências, muito bem. Não tem. Tem uma coisa que a ciência tem que trabalhar em muitos aspectos, são as evidências que ela colhe para verificar, inclusive, se aquilo que ela propõe tem base na realidade ou não, né? Alguém quer colocar mais alguma opinião, quer conversar mais um pouquinho sobre isso? Ou a Vanessa quer complementar, não sei. Olha, eu não sei como o Flávio ficaria para eu. Agora você. Eu fiquei pensativa, como eu colocaria para uma criança de 6 anos o que é uma investigação científica. Agora você me deixou bem encabulado assim, qual é a linguagem que eu teria que utilizar para explicar para uma criança, né? Exato, né? Como é que você consegue explicar para uma criança algo que às vezes nós, como adultos, temos uma dificuldade imensa para entender, mas é um desafio. E ensinar ciências, aproveitando a sua gancho da sua fala, Vanessa, ensinar ciências é também ter uma certa questão de linguagem, né? Mas enfim, Valéria, pode falar, por favor. A investigação científica, no caso das crianças, por exemplo, né, no terceiro ano ou quarto ano do ensino fundamental 1, eles conseguem já ter um pouquinho de noção que a gente apresenta os planetas, né? Aí dá para eles, né, fazer a janela astronômica deles, né? Eles olhar lá fora e acompanhar a Lua, né? Se a Terra é plana, se a Terra é redonda. Apresentar sim, não que a gente vai falar o que é uma investigação científica, eles já vão estar investigando, né? É isso que eu penso. Perfeito, Obrigada. Valéria. Obrigado pela sua contribuição, perfeito. Ana Paula, quer comentar? Por favor, fique à vontade. Então, vou falar um pouco pelo seu exemplo, porque eu trabalho com ensino fundamental, com o primeiro segmento do ensino fundamental, e faço exatamente esse movimento de conversar com estudantes, né, dessa faixa de anos, e eu trabalho muito com eles a revista Ciência Hoje das Crianças, porque ela traz uma linguagem bem interessante, acessível. Ela tem um texto que fala um pouco sobre o método científico, e ele é um passo. Então, você faz o movimento de levantar hipóteses, de observação, levantar hipóteses, elas exatamente corretas, de conclusões, de compartilhamento, né, de socialização e produção do seu conhecimento. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tem, principalmente pela mediação, né,
da literatura com os mais novos, a gente consegue fazer uma aproximação dessa linguagem. Eu não sei se vocês chegaram a me ouvir, Ana, perdão, mas eu estava comentando que eu ia comentar, quase atropelando a sua fala, que eu comecei a me interessar por ciência lendo a revista Ciência Hoje das Crianças. Foi a minha porta de entrada para o mundo da ciência. E o que eu acho muito interessante, e é uma possibilidade que a gente precisa discutir com muito carinho, é a respeito da própria prática de leitura sobre ciência em sala de aula, que é uma coisa que a gente tem que começar lá dos pequenininhos, né, com o ensino fundamental do segmento 1, né, o que a gente chama de fundamental 1, e chegar até o ensino médio, porque a gente, né, faz parte do que a gente comentou ontem, inclusive, sobre ensinar e o saber fazer e etc. Mas eu fico muito feliz em saber que mais gente usa a ciência hoje, agora não só eu que aprendi a admirar a ciência, né, lendo a revista, mas você aplicando aí. Legal, Ana Paula, obrigado pela sua contribuição. Eu só vi algumas mensagens no chat aqui que eu perdi, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui. Não sei se todo mundo leu, mas a Marta comentou, né, que, respondendo a pergunta sobre o que é uma investigação científica, ela falando que é um método de experimentação que consiste em explorar, observar e responder as perguntas que permitirão a construção de testes e hipóteses. Beleza, é uma visão muito válida sobre o que é uma investigação científica. O Abraão também colocando a fala dele aqui, né, as crianças tendem, a perguntar muito o porquê das coisas, dos fenômenos, e constroem muitas teorias. Penso que poderíamos explorar isso, e não só podemos como devemos, o Abraão, até porque a gente tem muita ideia, uma ideia que eu carrego comigo, né? Ontem eu coloquei lá na minha bio como um curioso, porque a gente perde muito disso quando vira adulto, né? Quando eu comento com as pessoas sobre como a gente deveria ver a ciência e cientista, etc., vira aquela coisa meio do Expresso Polar. Se você assistiu esse filme, Expresso Polar, vai lembrar que tem o sininho do Natal, que à medida que você vai crescendo, você deixa de ouvir o sino do Natal do Expresso Polar. E aí troca o sino de Natal pelo sino da curiosidade. A gente vai perdendo a curiosidade, ou vai ganhando vergonha de perguntar o porquê das coisas. A Dayana comentando aqui que para os meus alunos eu digo, tem um material aqui, eu duvido vocês resolverem esse problema. Uma proposta de pergunta, inclusive, muito legal, né, para a pessoa responder. A Lívia comentando que estava super interessante, também li durante algum tempo, super interessante. Não era leitura de infância, eu tinha acesso na escola, enfim, a leitura, e era a Ciência Hoje das Crianças, que é muito interessante. E já eu comento sua pergunta, Lívia, acho que a Vanessa está com o braço levantado, eu não vi. Vanessa, você quer comentar alguma coisa? Perdão. Ai, desculpa, foi sem querer, que eu estava prestando atenção aqui, barrei, mas foi sem querer, desculpa. Não, Claro. eu fiquei preocupado de deixar você com a mão levantada aí, você é cansado. Não, desculpa, eu estava prestando atenção, eu nem baixei minha mão depois que eu falei. Eu posso fazer a pergunta aqui, Flávio. Por favor, boa tarde. Lívia, por favor, boa tarde. É o seguinte, eu ia te perguntar, porque assim, no caso da primeira infância, né, que as crianças ainda não têm muita noção de ciências, mas elas querem entender as coisas, né, elas estão conhecendo o mundo, e a gente não pode dar uma explicação muito elaborada, senão elas vão desistir de aprender. Mas a gente tem que estimular a fantasia delas também, né, elas têm que ter imaginação. Então, vamos supor, elas perguntam, eu até escrevi um livrinho outro dia para criança na primeira infância, vou fazer um e-book, já está pronto, né? Falta só. Se aqui tivesse, até mandava para vocês, se tivesse jeito. E aí, assim, é sobre o dia e a noite, né? Elas querem entender, por exemplo, como que funciona o fenômeno dia e noite. Mas não adianta eu ficar falando para elas de movimento, não adianta. E aí, eu fiz uma explicação lúdica, né? Assim, como se o dia e a noite fossem personagens mesmo e tal. E para elas isso é suficiente, elas acham lindo e romantizam e, né, criam aquela imaginação. Mais para frente, elas vão aprender o fenômeno, né, dia à noite, cientificamente. Mas como é que vocês veem isso? Vocês que realmente trabalham com isso, né, diariamente, estudam isso, como que a gente explicaria? Essa ideia é boa de ensinar de maneira lúdica, ou a gente já deve inserir ciências, né? Se você quiser, eu ponho o texto aqui, só o texto, porque não dá para pôr o livro. Eu quero ter acesso depois, Olivia, se você puder compartilhar comigo ou com os colegas também no Classroom, fique à Claro, eu te vontade. mando. Por favor. Valéria, pode... Perfeito. Valéria, pode começar então, sua fala, por favor. É diamante ou movimento?
Eu não entendi direito. É diamante ou movimento? É o movimento. Para explicar para a criança o movimento de dia e noite? Não, eu dei o exemplo de noite, mas eu falo assim, qualquer explicação científica, porque vamos supor, a criança é muito pequena na primeira infância, né? E ela ainda não tem capacidade, nem tem, assim, conteúdo nela para ela poder, ela não conhece muito o mundo, né? Para ela poder entender, desculpa, entender a explicação. Então, se a gente explicar uma coisa muito elaborada para ela, corre o risco de ela desistir de aprender ciências, achar que é uma coisa difícil, e não gostar da explicação. Então, a gente dá a explicação lúdica para ela poder nutrir a imaginação, porque ela está numa fase de imaginar, né, de sonhar, de fazer um mundo mais ainda nesse nível, e, ao mesmo tempo, gostar dos eventos da natureza, né, das coisas que acontecem no mundo, ter interesse por, como é que uma montanha nasce? Né? Você não vai explicar a placa tectônica para ela, você não vai explicar, você não vai explicar essas coisas para ela. Então, você começa a explicar de um jeito lúdico, né, para ela continuar observando as coisas, sem ainda se preocupar com explicações muito elaboradas, né? Mais para frente no colégio, ela vai começar a aprender de maneira mais científica, sabe? Mas o que vocês acham dessas explicações lúdicas? Ó, do movimento, dá para a gente fazer o globo terrestre, né? A gente coloca alguns palitinhos fixos, né? No globo terrestre, tira o globo terrestre e coloca alguns palitos fixos, né? Em alguns lugares, no meridiano, no Equador. Aí eles vão ver, né, que cada sombra é diferente de um, né? Então, uma pessoa que está no Equador e nós que estamos aqui, a sombra é bem diferente. Então, para pequenininhos, dá para eles já ter uma noção, né, que a Terra está em movimento, né? Eu explicaria assim. Não sei se alguém mais, mas obrigada, viu? Gente, boa tarde. Consegui me conectar aqui pelo celular. Bem-vinda, Boa Sandra. tarde. Há um dilúvio aqui, agora parou. Estou vendo se restabelece aqui a internet do computador. Eu acho que a gente precisa se inserir no meio da pergunta. Eu tenho que estar muito, muito menos preocupado com a faixa etária e muito mais preocupado com o que a criança entende sobre aquilo que ela está perguntando. Até que ponto ela já não tem uma visão e uma percepção? Então, e depois, quanto mais próximo da realidade teórica, melhor. Não estou falando contra o lúdico, tá? Eu acho que o lúdico é interessante porque amplia a fantasia e a criatividade, né? Mas, muitas vezes, a pergunta que a criança faz é porque ela já fez uma observação. Então, explorar o que ela traz dessa observação, antes de a gente dar a resposta, é mais importante do que a resposta dada. Então, assim, agora resumindo, eu ajo da seguinte forma: eu devolvo a pergunta de outra forma para a criança. E faço ela ir explorando aquilo, tá? E aí, a experimentação, ela é sempre válida. Então, você usar bolas de isopor com lanterna para simular a luz do sol em cima de uma bola de isopor, não precisa nem ser o globo terrestre para não trazer as coisas de meridiano e tudo. Aí funciona, tá? A gente fez uma visitação nas escolas, depois que as professoras trabalharam essa parte da astronomia na educação infantil, aqui na cidade de Pindamonhangaba. No final, a gente levou o planetário, tá? Então, essas crianças tiveram uma imersão dentro do universo, que é como se fosse uma viagem num foguete, e aí a gente colheu a percepção dela depois. Então, é assim, isso também vale, né? Você ir avançando, mas respeitando o que a criança traz com ela, tá? Então, eu acho que a gente tem que estar muito menos preocupado com essa classificação de faixa etária, porque cada criança tem uma vivência, né? Então, tinham crianças que já tinham visitado um planetário, mas não tinham a mesma percepção, por exemplo. Então, essa coisa de... Não é... Gente, se tivesse uma receita de bolo, era tudo muito simples, tá? Mas, assim, vale a gente ter boa vontade e estar preocupado com isso. Só essa preocupação, eu acho que já é 100%. Perfeito, perfeito, Sandra. E
É interessante levar em contexto do aluno, porque quem mora em cidade grande, por exemplo, dificilmente vê um céu noturno, dificilmente vê um céu estrelado, talvez uma noite de lua cheia, e talvez isso possa fugir do contexto da realidade da criança. Infelizmente, eu gostaria muito que todas as crianças pudessem ver o céu noturno que eu vejo toda vez que vou visitar meus pais lá em Campos do Jordão, que é um céu absurdamente lindo de eu descer do ônibus e ficar parado no frio olhando para o alto. Né, de ter me apaixonado por ciência por conta exatamente desse céu noturno que eu via por lá. Mas esse respeito ao que a criança entende, ao conhecimento prévio que ela tem, às vezes eu ouvi falar de alguma coisa anteriormente com algum familiar, ou até algum programa de TV, até em rede social, tudo isso é importante que a gente leve em conta, sim, claro. Mas o lúdico também tem o seu papel. Eu quero só, antes de abrir espaço e continuar aqui, abrir espaço para você falar rapidinho a sua resposta, aquele seu comentário, eu só queria compartilhar com vocês essa imagem, Ô, Flávio, deixa eu interromper você. Tem gente querendo entrar na sala aí. mas não está aparecendo para mim. Não? Não, não apareceu nenhuma autorização aqui. Nossa, que imagem linda. É uma aluna da pós que está tentando entrar. Pede para ela tentar de novo, então, por favor. Mas não apareceu nenhuma tentativa de autorização aqui. Tá bom. Obrigado, viu, Sandra? Essa imagem, para quem não está reconhecendo, é o sistema solar, tá? Ela foi bordada. Esse é um bordado. Uma professora chamada Ellen Baker, nos Estados Unidos, em 1800 e qualquer coisa, ela queria ensinar astronomia para os seus alunos numa escola rural, e então ela saiu de onde ela vivia, passou 2 anos indo e voltando de escolas rurais, da escola rural para o observatório, para pegar as medidas exatas, e então você tem aí representação dos planetas, do Sol, dos cometas, e, enfim, do sistema solar que era conhecido até então, em escala, todo bordadinho, tudo bonitinho. E isso é muito útil hoje a gente vê como arte, claro, é muito bonita a imagem, mas também é muito útil para você trazer uma certa ludicidade, né, para que as crianças ou adultos possam visualizar. Às vezes, quando você mostra, né, tem alguns sites interessantes que mostram, por exemplo, é, o, o nome do site tem um que é o Se a Lua Fosse um Pixel. Então, se a Lua tivesse o tamanho de um pixel, de uma unidade de cor do seu monitor, aí ele começa a fazer uma viagem, né, de 8 minutos até chegar até a Terra, não sei mais quantos minutos para chegar até outros planetas. Então, isso é muito lúdico, porque dá uma noção muito exata das distâncias que a gente tem. Imagina uma coisa que demora 8 minutos para chegar, e essa coisa é a coisa mais rápida que existe. Então, o lúdico também tem o seu papel. É claro que a gente tem que, evidentemente, respeitar, né, entender as curiosidades das crianças, né, o que ela tem de intenção quando quer responder alguma coisa. Quem que tinha levantado? Acho que foi a Keila, né, Keila? Isso, professor, boa tarde. Isso foi um desafio muito grande para mim, que dava aula para as crianças do infantil, 5 anos, quando eu fui ensinar sistema solar, online. Aí uma forma, depois se o senhor me permitiu, eu até posto o vídeo aqui do canal do YouTube, foi eu dentro de uma nave espacial, dentro do foguetinho, e como se eu tivesse tido um sonho na almofada do foguete do meu filho, para ensinar esse passeio do sistema solar para as crianças de 5, 6 anos. Que legal, que legal. Ô, Bacana. Fábio, uma hora que você não estiver gravando, eu queria contar para vocês uma coisa muito bonita que aconteceu na PUC, só que envolve um paciente, então eu não vou falar o nome dele, mas na hora que vocês não estiverem gravando, porque não pode contar gravando. Ah, Aí ótimo. que envolve astronomia, sabe? E é muito interessante. Pode, acho que a Lívia levantou, mas já tinha falado, né, Lívia? Não era para falar isso, porque é uma história muito legal. Ah, perfeito. Olha, pode ir falando. Sandra, eu vou pedir licença, eu vou só resetar aqui a minha apresentação para poder continuar a aula, tá? Eu já volto rapidinho. Tá bom, eu também daqui um pouco vou sair para voltar pelo computador. Mas vou Tá, esperar você. um minutinho, pessoal, volto já.
Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Tá ótimo, sim. Perfeito, pessoal, desculpem. Simplesmente travou a apresentação aqui, coisas que só a Microsoft faz pela gente, mas enfim. Bom, eu vou continuar, e eu achei interessantíssima essa troca de conversas que nós tivemos aqui, troca de ideias, né? Lógico que não vai se encerrar aqui, mas o principal quando a gente pensa em uma investigação científica, aliás, uma coisa importante que a gente pensa quando a gente fala sobre investigação científica, é que isso não nasceu do nada, né? Isso não nasceu do zero. E falando em leituras, quando a gente fala sobre leituras sobre ciência, eu recomendo muito esse livro. Esse livro, ele é um livro de bolso, literalmente ele cabe no bolso, ele é muito fininho. Lá no final da aula eu pego na estante para mostrar para vocês. É um livro do Rubem Alves, né? O filósofo brasileiro, né? Ele tem contribuições bem interessantes, inclusive um livro de epistemologia da ciência muito conhecido, né? Autor daquela frase que é um livro, né? Ostra feliz não faz pérola e tal. E aí ele faz um conto que tenta discutir o que é científico, né? E como é que o método científico foi se modificando, ou os métodos da ciência foram se modificando ao longo do tempo. Mas é muito importante que a gente tenha na mente ou em nossas cabeças que falar em termos do que é científico, né, das regras que definem o que é ciência ou não, elas não vêm prontas. E elas podem muito bem ser modificadas ao longo do tempo. E eu trago aqui 2 exemplos que não são especificamente de prática científica, mas que todo mundo, tenho certeza, que já passou aqui. Todo mundo aqui já jogou Uno. Imagino que já tenham jogado Uno uma vez na vida. Né? Então, esse aqui, primeiro, né, o que é o jogo do Uno? O Uno é aquele jogo que toda vez que for jogar com um grupo diferente, você tem que perguntar quais vão ser as regras, porque ninguém sabe as suas verdadeiras regras e cada um inventa a sua. Né? Então tem um grupo que vai permitir colocar quantos mais 4 você quiser, outros que vão dizer que é uma mais 4 só, outros que uma versão tem que ser com cor e etc. E essa aqui eu acho então ainda mais fenomenal, né? O próprio alguém argumentando que o próprio perfil oficial do Uno não sabe como jogar Uno. Mas para você entender, né, que quando a gente define, ou tenta definir o que é ciência, a gente tem que depender muito do que a gente entende o que é ciência. E que esse entendimento não vem da natureza. Ele não vem pronto e a gente desvendou e pronto. Ele é uma entidade que não é modificável, nunca mais vai ser diferente. Não. Essa prática ou as práticas de ciência, elas se modificam com o passar do tempo. Ou por uma questão de melhora, né, de aprimoramento do método, ou novas percepções, novas tecnologias, uma coisa nova que a gente está lidando, que quem está na graduação agora vai ter que ficar muito atento, professores de graduação com certeza, e logo professores de ensino básico, que é o uso de inteligência artificial, que escreve textos. Então, uma IA que escreve textos, um artigo, quem que vai ser o autor desse artigo? Eu posso aceitar um TCC, um TGI, uma dissertação, uma monografia escrita em IA por alguém? Né? Eu peço para um aluno escrever uma redação e os caras pegam e colocam usando IA essa redação, como é que fica? Né? Então, novas tecnologias aparecem e a gente precisa modelar e se adaptar a isso. Né? Então, como eu disse, definir as regras do jogo é uma necessidade da própria ciência, porque isso depende de alguns aspectos que envolvem a própria prática da ciência, de cada área tem as suas especificidades. E aí, dentro da prática científica, ou dentro da ideia de se conceber o que é uma prática científica, nós temos 3 grandes áreas. Então, nós temos a área da filosofia da ciência, que vai tentar dizer para a gente quais são os pressupostos e as implicações do fazer científico, a sociologia da ciência, que vai tentar entender as relações humanas e sociais dentro da ciência, que anda junto com a antropologia, né? Então, essas 3 áreas vão tentar entender para a gente, ou trazer para a gente, na verdade, uma definição daquilo que os gregos chamavam de epistemologia, que é a área da filosofia que tenta entender o que é o conhecimento, como é que eu posso definir, criar e melhorar esse conhecimento. Márcio, quer falar alguma coisa, Márcio? Isso. Professor, eu queria fazer uma pergunta.
Pois é. Por exemplo, quando nós falamos por exemplo, quem define as regras do jogo? As regras do jogo em ciências exatas, elas são claras para mim desde a época do primeiro ano de faculdade. Ciência é tudo que você consegue quantificar e o que você consegue reproduzir. Essas são as regras das ciências exatas. Mas como eu pego uma disciplina, por exemplo, como o direito, né, herdado aí dos romanos, como que eu posso definir quais as regras do direito? E talvez eu possa até estar falando bobagem, que não é meu tema de domínio, mas parece que sempre tem a exceção, sempre tem uma brechinha e nem tudo que parece claro não necessariamente é, né? Porque depende talvez da interpretação de um juiz, depende, eu vou te dar um caso, por exemplo, teve uma mulher, ela foi violentada, o exame de DNA comprovou que o cara não tinha feito, no entanto, a mulher categoricamente alegou e o juiz acatou a decisão porque a mulher afirmou que ela viu e confirma e que foi o cara. E o juiz entendeu que o testemunho dela já era suficiente. Então, como é as regras das ciências humanas? Bom, vou dizer que eu não conheço profundamente as regras de ciências humanas, especialmente do direito, né? Eu sei que nós temos o direito romano, temos o direito alemão, né? Que é basicamente o direito que os Estados Unidos usam, né? Que é aquela ideia de casos anteriores, né? Dos casos que você vai pegando e baseado nesses casos você define os outros que vêm depois. Por exemplo, o último que eles debateram com muita ênfase, acho que uma influência para o mundo inteiro, que é a ideia do aborto, né? O caso do aborto, que até algum tempo atrás o Suprema Corte tinha dito que era um caso válido, que o Estado tinha que oferecer, as mulheres tinham direito, e de repente revisaram essa decisão, e essa decisão, então, agora, os próprios estados estão revendo isso, né, por conta de um caso que mudou, esse caso que servia como base, ele acabou sendo modificado. Mas nas próprias ciências exatas, né, quando você comentou no começo que é aquilo que eu posso, não sei se entendi muito bem, mas quantificar e reproduzir em termos de laboratório, essa é uma das definições, uma das visões de ciência que você pode ter como enquanto método, né? Nas próprias ciências exatas, por exemplo, na cosmologia, você não pode mensurar onde era o ponto inicial do Big Bang, você não consegue saber, por exemplo, onde está a fronteira do universo, mas você consegue trabalhar com essas coisas, né? A gente nunca viu um átomo, o ser humano nunca viu um átomo e mesmo assim consegue estruturar a partir dos modelos, né? E então, com aquela ideia de que nas ciências exatas a gente tem que trabalhar só com teste de hipóteses, nem sempre isso acontece. A gente vai discutir nessa aula que nem sempre isso é possível de ser feito, mas isso não quer dizer que o conhecimento científico seja menor ou maior. Agora, por exemplo... Flávio, o que eu acho, não sei se eu entendi direito aí, Márcio, mas o que a gente não pode esquecer é que em cada área de conhecimento, você tem protocolos. Eu vou chamar de protocolos, para vocês entenderem. Então, o que acontece? A gente precisa, na verdade, entender que tudo que você chama de ciência, ela requer uma sistematização de procedimentos. Então, quando você sistematizou um procedimento, tá, para que aquilo se transforme em uma lei ou em um postulado e tudo, a comunidade vai questionar aquilo. Vai questionar em cima do protocolo que você idealizou para aquela ciência que você hoje está ditando. Então, isso independe da área de conhecimento, né? Então, se você sistematiza o que você está fazendo, isso é válido. O exemplo que você deu, eu acho que ele foge um pouco de ciência, porque ele está muito mais associado à definição de moral e de ética do que de ciência, tá? Então, assim, a gente esbarra em algumas coisas que, para você questionar, você tem que sair desse meio, né? Eu acho, assim, que esse exemplo que você deu não é muito feliz. E quando a gente pensa em moral e ética, vai depender da comunidade onde você está inserindo isso, né?
Então, moral, por exemplo, no Brasil não é considerado legal você ter mais de uma esposa, você pode até conseguir ter 2 sogras, né? Mas em outros países não. Então, é mais ou menos relacionado a isso, que eu estou, só para ver se vocês entenderam um pouco, para dar essa contribuição de que, na verdade, enquanto ciência, se tem que pensar em algo que você sistematize. Então, eu fiz uma sistemática para medir o tamanho do átomo, O Flávio pode olhar a minha sistemática e falar, Sandra, você fez errado aqui, por isso, isso e isso. Aí ele contesta, né, e vai falar, então o tamanho do átomo é outro. Na verdade, na evolução histórica, né, desses conteúdos, a gente vê que em cima de questionamentos você vai avançando dentro da área, né. Então, Isso reforça, o senhor está cortando, isso reforça a construção social que a ciência possui. Você não exatamente. consegue avançar com conhecimento só porque você definiu que aquele conhecimento ou encontrou alguma coisa. Aí você sempre vai ter alguém que vai contestar, ou que vai querer discutir, conversar aquilo que você propõe como explicação, que vai tentar verificar o que você errou. Né? E aí, nesses meandros, você tem todas as tentativas de eliminar as falhas. Eu estava comentando isso de manhã com um colega, por exemplo, quando a gente comenta sobre casos muito famosos aí, por exemplo, desenvolvimento de medicamento, né? Você não desenvolve um medicamento sem fazer um teste, por exemplo, duplo cego, sem fazer um teste in vitro, e vai seguindo etapas para minimizar a chance de erro, mas também a chance de você interpretar errado algum resultado, tá? Porque ninguém é absoluto, né? Então, assim, e aí com essa evolução, as coisas vão chegando a um nível que, por exemplo, a ordem de grandeza hoje de medidas por instrumentos é muito diferente daquela lá quando se idealizou por Rutherford o modelo atômico. E, no entanto, o modelo continua valendo, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa parar e refletir mesmo, né? Bacanas colocações. Acho que a Ana Paula levantou a mão. Pode falar, Ana, desculpa. Não, queria só colocar um acordo, né, com o que um colega botou no chat, que eu acho que não só as ciências humanas, como as exatas, elas também estão em aberto, né? Elas são... elas podem ser questionadas, e se não fossem questionadas, a gente não caminharia, né? A gente não teria evolução em nenhum aspecto, né? Se a gente seguisse pensando na ideia da Terra como centro do universo, isso não pudesse ser questionado de jeito nenhum, né? A gente jamais teria evoluído sobre esse conhecimento. Então, é importante a gente pensar que uma teoria, né, um dado científico, ele pode ser questionado, e que isso ajuda a gente a avançar, né? Como você falou, por exemplo, né, na área de produção de medicamentos. Olha quantos avanços nós temos hoje em relação a décadas passadas. E aí você citou o Rubem Alves, eu lembrei desse livro aqui, que é O Gambá que Não Sabia Sorrir, que eu trabalho com as crianças também dessa perspectiva da gente poder ter diferentes pontos de vista dentro das ciências, né? Porque aí vem as pessoas, tem um momento que toda a cidade se mobiliza, aí vem várias pessoas diplomadas em sorrisos de gambás. E aí vão falar as suas hipóteses, e aí, na verdade, se descobre que é só uma questão de ponto de vista, porque ele está de cabeça para baixo, né? Então, é importante a gente compreender, né? Eu também trabalho dentro de uma perspectiva acadêmica pós-estruturalista, né? Que entende que as regras do jogo, elas estão sempre abertas, né? E isso faz com que a gente possa estar continuamente questionando, pesquisando, e isso coloca o conhecimento em movimento, né? Perfeita indicação literária, e a sua indicação, inclusive, nessa última fala sobre a ciência em construção, em eterna construção. Muita gente vê ou pensa que a ciência tem muita coisa que já está acabada, especialmente a sua forma de ser feita, mas não, né? A ciência vai encontrando desafios diários,
mudanças muito pequenas, mas que trazem impactos muito grandes. Eu vou citar uma aqui rapidinho antes de abrir a palavra para o Márcio. Eu citei agora há pouco a IA, né, o uso de inteligência artificial para produzir texto, imagem, etc. Mas a gente tem, por exemplo, mudanças na própria concepção de um artigo científico. Hoje é muito válido as pessoas começarem a colocar não apenas a autoria no seu artigo, mas também colocar o papel de cada um dentro do artigo, né? E a ideia de você mudar, por exemplo, a gente vai medir a produção acadêmica pela quantidade de artigos que alguém publica, ou a gente vai começar a medir pela qualidade, pela quantas vezes ele foi citado, quantas vezes alguém contestou, enfim. Isso são mudanças que são feitas a curto prazo, mas que são pequenas dentro do contexto da ciência, mas que importantes para a gente entender, inclusive, como a coisa funciona. E quando eu falo quando a coisa funciona, a gente passou pela pandemia, não acabou ainda, inclusive, uma das razões a gente está aqui virtual e 100% virtual é pelo aumento de casos de Covid, que inviabilizou algumas atividades presenciais da ANEEL, né, para um grupo extenso como a gente teria aqui, e talvez que bom, porque a gente conseguiu reunir todo mundo nesse horário e poder conversar sobre isso, mas veja que, por exemplo, o artigo que comenta sobre a cloroquina, ele é um artigo científico, ele é um artigo que foi publicado numa revista científica, e depois foi retratado, mas a gente precisa entender que não só o fato do artigo ser publicado numa revista faz ele ser algum ponto de ciência fechado que nunca mais vai ser modificado, nunca mais vai ser contestado, muito pelo contrário. Agora é um artigo retratado, e se você perguntar talvez para os seus alunos aí, ou para você mesmo, o que significa um artigo retratado, ninguém vai conseguir explicar de fato que é um artigo que foi retirado de circulação por má ciência, por erro, por alguma conduta que o editor da revista considerou que isso aqui seria prejudicial para o próprio conhecimento científico. Márcio, por favor, fica à vontade. Vamos lá, acho que tem 2 pontos aí que a gente acabou se perdendo na discussão. O primeiro é que se eu pegar a fala da Sandra, ela tem um problema muito grave, que é o quê? A ética e a moral são valores atemporais. Por exemplo, há 2, 3 séculos atrás, a escravidão era moralmente aceita e eticamente correta. Inclusive, leis permitiam que um homem explorasse outro homem. Isso era fato. Agora, em ciência, a sistematização, ela apenas garante os 2 requisitos básicos científicos, que é a mensuração e a reprodutibilidade. Você não ter os meios para realizar a reprodução ou a quantificação naquele período não invalida as suas premissas. Então, por exemplo, verdades universais como a gravidade, eu consigo mensurar e sei que ela é verdadeira. E isso é mais do que provado, não cabe discussão. Agora, se alguém no futuro, com um meio técnico-científico, provar que a gravidade está errada, nós vamos ter que rever tudo que a ciência fez. E essa é a beleza do que é científico. À medida que a tecnologia avança e eu tenho aparelhos mais sofisticados, mais precisos, como, por exemplo, Flávio, você falou assim, o homem nunca viu o átomo, mas nós já manipulamos o átomo através do microscópio de tunelamento. Eu posso mover um átomo de uma posição para outra. Mas não consigo enxergar esse átomo, de fato, dizer, ele está aqui na minha frente, eu estou vendo a cor dele, não consigo ver. Então, se eu dizer que a ciência é uma questão de pura observação do ser humano, do que ele consegue ver enquanto sensação, eu vou poder me enganar e dizer, por exemplo, que o meu dedo é maior que o Sol. Se eu colocar aqui na frente, ele tampa o Sol. E aí? Não, exatamente, mas aí eu não estou falando da percepção humana. Isso, os gregos já sabiam disso. Os gregos já sabiam que os 5 sentidos induzem a erro. Um experimento muito clássico é quando se derramou uma gota de leite no tonel de vinho e o leite se dissolveu e não se via mais o leite, mas se sabia que o leite estava lá. Esse é um experimento grego clássico. O ponto que eu estou defendendo é quando você promove uma solidez naquilo que está propondo, não quer dizer que aquilo é blindado. Quer dizer que naquele momento você conseguiu realizar comprovações baseadas em ciências que o tornam válido, até determinado momento que alguém com mais técnica, com mais sofisticação, com mais recursos, vai poder avaliar isso melhor. Agora, voltando às ciências humanas, elas não podem ser baseadas em estipular, a não ser que ela vai variando de tempos em tempos. No caso do direito, isso é possível. Mas e na filosofia?
E nas ciências sociais? Então, ô Márcio, é que, na verdade, a nossa cabeça, ela é muito quantitativa, mas você tem avaliações que são qualitativas e tem uma sistematização para que isso aconteça, certo? Então, assim, é que para a gente parece... Então, é nisso que eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo hoje aqui é rica, né? É de a gente, principalmente, se desprender dos nossos conhecimentos, na verdade, das nossas verdades, né? E estar aberto às outras frentes de colocação. Então, eu fiz essa transição quando eu abracei o nosso mestrado profissional. Então, eu saí de uma área extremamente dura e quantitativa e fui para uma área totalmente qualitativa, e numa preocupação muito mais dentro do social, dentro do comportamental, do que do conteúdo. Porque Tanto que eu tô mesmo assistindo dentro esse da área... curso, Isso. Mesmo assim, dentro da área de ensino, a gente tem uns embates aí com relação a isso. A área de ensino, ela tem uma raiz muito forte conteudista, sabe? Então, assim, a gente tem uns enfrentamentos nas nossas defesas, meio que velados, mas eles acontecem, porque existe uma teoria fundamentada e tal, e aí eu falei, ok, e essa teoria sofreu um ajuste naquilo que eu queria fazer, né? Então, a gente já aconteceu de convidar o autor da teoria, que foi utilizada numa dissertação, para a banca. Aí ele chegou aqui, ele queria mudar o trabalho. Aí eu falei, não, perfeito, a sua teoria é perfeita, mas nós não estamos investigando a validade da sua teoria, e nem questionando. Nós simplesmente fizemos uma adaptação para uma realidade que é outra, né? Então, assim, a gente tem vivido momentos dessa forma aqui, isso está fazendo com que eu mude essa minha visão, muito de formação muito catedrática, dentro de um rigor muito, que tudo tem que ser 2 e 2 são 4, né? Você usou essa expressão ontem, eu fiquei pensando, eu acho que deve ser uns 3,5, já deve ser uns 4,2. Depende do sentido, né? Sentido Então, do assim, vetor e tudo. não dentro da ciência exata, né? Pelo amor de É. Deus, mas assim, é só para mostrar que a gente precisa estar aberto a isso, né? E que se existem áreas que são definidas de forma diferente, elas estão interligadas, elas permeiam, mas não necessariamente são iguais, né? Então, isso é que é rico, tá? sim, não, mas a ideia, eu estou assistindo esse curso nem pensando como um engenheiro, eu estou assistindo esse curso pensando como um filósofo, e eu me coloco aqui na posição de aluno, eu quero aprender, Isso. né? E a ideia, eu aprendo perguntando e questionando. Então, Tá a ótimo. minha, como a primeira frase do PowerPoint que aparece, a filosofia das ciências, sociologia das ciências e antropologia das ciências, é importante que a gente ache os pontos de tangência. Você não Sim. pode aplicar o método científico, por exemplo, no direito, né? Não é assim que se quantifica uma ciência humana, como o direito usando a metodologia que a gente usa na engenharia, ou na física, ou na química. Não, mas ele tem uma metodologia própria. Exatamente. Ele Áreas tem os dentro seus da própria próprios... física, Márcio, perdão, mas áreas dentro da própria física têm os seus métodos específicos, né? Tem um método que você aplica numa área da física, que não outro, numa física, em outra área, você vai aplicar um método diferente. Isso não invalida o conhecimento em si. Sim, exatamente igual na engenharia. Se for para a área de processo é uma coisa, se for para química analítica é outra, se for para química orgânica é outra. Vanessa, pode falar, perdão, Vanessa, deixar o senhor com o braço esticado aí. Vanessa quer falar? Será que ela caiu? Oi, Oi, Vanessa. oi. Pode me corrigir se vocês estiverem errados, que a gente está aqui no debate, estou tentando entender. Porque, assim, o que eu entendi que ele falou, Márcio, é que as pesquisas, elas não podem ser mudadas, ou podem ser mudadas. Eu vejo, assim, por exemplo, o que eu aprendi, eu estudei um pouco Freud, e durante a sua vida clínica mesmo, ele aprendeu que a hipnose
era um tratamento extremamente efetivo e que era empregado, começou a ser empregado na Europa inteira. Né? E ele teve um caso muito interessante, que é o caso da Ana O, quem quiser pesquisar, é um caso super interessante. Então, assim, de repente, ele começou a descobrir, com os estudos, que a hipnose não servia como tratamento clínico. Né? A hipnose, durante um certo tempo, ela é abandonada por Freud. Né? Então, assim, as pesquisas, elas podem ser, num determinado momento, boas naquele determinado momento, serem consideradas boas. Em outro determinado momento, após muitos estudos e muita investigação, não ser considerada. Né? Era o que eu acho que o Flávio estava falando, que eu estava entendendo, vamos dizer. E que o que eu vejo, assim, é que, mesmo sendo na área da matemática, na área de exatas, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, fiz 1 ano e meio de engenharia, então, assim, as pesquisas, elas, mesmo sendo da área de exatas, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As pesquisas na área humana podem ser qualitativas ou quantitativas. Isso acho que dá para você quantificar, dá para você fazer uma análise do comportamento para você entender. Pode me corrigir se eu estiver errado, viu, professor? Não, imagina, Vanessa, perfeito a sua colocação, é justamente isso que eu estava tentando dizer e comentar aqui com vocês, até porque os mesmos consensos que a gente adota, eles são completamente modificáveis. Eu sei que, por exemplo, eu soltar uma caneta, exemplo de físico, né? Eu solto uma caneta, a caneta cai, por que cai? Mas esses próprios conceitos ou consensos, eles podem se modificar um dia. O próprio Einstein, quando atribuiu a sua teoria da relatividade, disse que um dia alguém ia aparecer e dizer que estava errado. Então, enquanto aquilo a gente achar que está certo, a gente vai seguindo. Quando a gente achar uma falha, a gente vai trabalhar e tentar entender que falha que é essa e como que ela pode ser modificada. Não vamos nos esquecer, né, inclusive, que mesmo coisas com muito reconhecimento podem, dentro da própria ciência ou da ciência para fora da ciência, podem modificar, podem ser mudadas. Não vamos esquecer que um Nobel de Medicina que deu o prêmio para a lobotomia, né, hoje é uma prática proibida, mas a lobotomia um dia recebeu um prêmio. Só para você ter ideia de como aquilo naquele contexto era válido, né? Pegando um pouco do gancho da Vanessa, falando sobre o Freud e a hipnose, e de repente esse contexto a gente entende que estava errado, né? E a ciência é uma constante busca de verdade. É a verdade definitiva? Essa é uma das discussões que a gente vai falar hoje. Otávio, perdão, querido, pode falar aí. Oi, Flávio, boa tarde, todo mundo. Então, retomando ao que o Márcio falou, eu acho que sim, podemos sim responder a qualquer uma dessas questões quando a gente trata de ciência em termos de teste de hipótese e pesquisa descritiva. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho que sim, a gente pode sim responder a qualquer questão na área, por exemplo, de direito, se a gente considerar, por exemplo, um teste de hipótese ou pesquisa descritiva. E aqui eu lanço o desafio. Se alguém quiser desafiar se tem algum problema relacionado à área do direito que a gente não consiga responder cientificamente, eu posso dar a resposta aqui no chat, viu? Só para complementar. Desafios dentro do desafio sobre o desafio do conhecimento. Muito bom, Thales. Obrigado. Isso é ótimo. Bom, pessoas, eu vou prosseguindo aqui. Olha só. Eu passei 2 slides apenas, eu comentei só, fiz 2 perguntas. O que é uma investigação científica e como que a gente pode definir o que é ciência? Olha como a coisa está andando. Que legal isso, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Enfim, bom, uma ideia descritiva, não tão descritiva, mas observacional, talvez, que a gente pode pensar, está nessa frase do Richard Feynman, que vocês estão vendo na tela de vocês aí, né, que diz o seguinte: a natureza é um enorme jogo de xadrez disputado por deuses e que temos o privilégio de observar. Eu coloquei em vermelho observar, justamente pensando nessa questão dos sentidos, do cientista que sempre olha e tal, e essa é uma visão de ciência que o Feynman tinha, tá? As regras do jogo são o que chamamos de física fundamental, isso eu vou aqui dizer que deveria ser ciência fundamental, e ciência como um todo, tá? Todas as áreas do conhecimento, sem levar em privilégio uma área ou outra.
E compreender essas regras é a nossa meta. Essa é uma frase do Feynman. Para quem não conhece o Feynman é um Nobel em Física, nascido nos Estados Unidos, e citei ele ontem, quando eu falei sobre o ensino de ciências do Brasil e como ele viu o ensino de ciências do Brasil. Eu coloquei esse texto do Klesel, para quem quiser ler, está lá na parte do Encontro 1, né, das leituras do Encontro 1. Mas o Feynman, ele também contribuiu decisivamente para a área de eletrodinâmica quântica, né, que permite descrever alguns movimentos atômicos em física quântica usando desenhos, uma coisa absurda de simplificação que ele trouxe. Ele também investigou o acidente do Challenger, o ônibus espacial que explodiu em 87, se não me engano, 86, 87, com 7 tripulantes, entre elas a primeira professora dos Estados Unidos, a primeira civil a ir para o espaço, né? E aí, no decolagem, ela acabou explodindo, o avião, né, a ônibus espacial acabou explodindo e matou os 7 tripulantes. Então tem uma série muito legal sobre isso, que está na Netflix, que chama Ônibus Espacial Challenger, com 4 episódios, e eu recomendo muito que vocês assistam e que vocês comentem sobre isso, né, com seus alunos quando possível, porque ela mostra todo o contexto político que existe quando a gente fala de exploração espacial. Quando eu falo de construir um foguete, eu não estou construindo um foguete para levar um homem para o espaço, eu estou construindo um foguete que pode ser transformado num míssil, num foguete, ou num míssil intercontinental, né? A diferença de um foguete para um míssil é para onde eu aponto. Então, quando eu consigo desenvolver esse tipo de tecnologia, eu também consigo desenvolver tecnologia de defesa, e que isso me traz muitos ganhos políticos, econômicos e sociais. E o Feynman também é interessante, né? Essa é uma das fotos mais conhecidas dele, porque o Feynman, a gente tem essa visão de que o cientista é um cara extremamente racional, um cara extremamente centrado, um cara que só toma decisões corretas. Nos anos 50, como eu comentei ontem, né, com a ideia da elite, da formação econômica, da formação social, etc., né, você tinha que formar pessoas muito intelectualizadas, porque se defendia muito a ideia da tecnocracia, de que todo mundo tinha que seguir, colocar só quadro técnico, só cientista, só isso e aquilo. Olha o que o Feynman fez. Essa é uma manchete do Jornal do Brasil, tá? Para quem não está conseguindo ler, Feynman volta solteiro ao Rio para tocar cuíca, que foi razão do seu divórcio. O Feynman, ele veio para o Brasil, deu aulas, conheceu o Carnaval Carioca, se apaixonou pelo Carnaval Carioca e quis voltar para o Brasil no ano seguinte para poder tocar cuíca na Portela. E aí a mulher brigou com ele falou, então eu vou de qualquer jeito e, bom, agora somos um ex-casal. Então, só para a gente pensar que cientista não é alguém desprovido de sentimentos, desprovidos de ideias, de desejos, etc. Ele não é uma máquina, né? Cientista tem medo, cientista tem alegria. Existem muitos movimentos por aí que tentam trazer essa concepção do cientista enquanto ser humano. Eu tenho alguns podcasts que depois eu posso deixar como exemplo para vocês, né? Um projeto muito legal da Metzer, que eu tive o prazer de participar, que o Cientista Também que aí traz cientistas e pesquisadores para falar sobre os seus hobbies, sobre suas vidas e coisas que eles fazem ali da faculdade, ou além da pesquisa em qualquer área do conhecimento, e que é importante que a gente entenda que um cientista é alguém que tem uma formação em uma área do conhecimento que vai poder tentar trazer para a gente respostas sobre o mundo que nos cerca, tá? E aí, pessoas, a resposta, o que é científico? Aí eu vou dizer para você que depende. Né? E esse assunto, né, essa resposta, né, depende, porque isso aqui daria uma aula, uma palestra, traria sei lá, um curso de 1 ano, e talvez a gente não conseguisse uma resposta definitiva do que é científico. Mas a gente pode tentar pensar que o que é científico é aquilo que a gente consegue demarcar a partir dos critérios validados pela ciência ou pela própria ciência. E aí, alguns autores, os principais autores, e esses aí, tirando Popper, todos eles nascem ou aparecem a partir da Science Wars. Recomendo que vocês pesquisem sobre o que foi a Science Wars, que é aquele movimento de guerra, vou dizer, guerra filosófica, entre epistemólogos da ciência, entre gente que tentou definir o que é ciência e o que não é,
E aí você tem, por exemplo, a concepção do Popper, que é essa característica que o Márcio apontou, né, de você conseguir testar uma hipótese. Se você não consegue testar uma hipótese, se eventualmente aquele conhecimento não é possível de ser falseado, falseado é você dizer que ele está errado. Você não consegue dizer que ele está errado, então ele não é uma ciência. E por que eu não consigo? Vou dizer que ele está certo. Por que eu vou tentar provar? Porque isso também é errado, porque a verdade científica é uma verdade parcial, ela não é parcial, não. Ela não é uma verdade fechada, ela vai demorar um tempo ainda como verdade aceita, mas ela pode mudar, ela é mutável. Então eu só consigo verificar quando alguma coisa está errada. E aí, inclusive, faço um convite para que vocês possam perguntar um dia aos seus alunos, se é que não fizeram isso, perguntem para eles e peçam para explicar o que é uma lei científica e uma teoria científica. Eu posso apostar aqui com vocês, sei lá, que a grande maioria vai dizer que uma teoria é uma lei que foi comprovada, né? Quando são coisas completamente distintas, né? E são três coisas distintas. Primeiro, o que é uma lei, o que é uma teoria e o que é uma comprovação científica. Quando você comprova, você não mostrou que está certo, você comprovou que aquilo não está errado naquele momento, porque a verdade é provisória, né? Aí o Thomas Kuhn, ele vai começar a argumentar que isso depende muito mais do argumento que você vai trazer do que a possibilidade experimental, que é aquilo que a gente estava comentando, inclusive, né, do método como não um método único, mas a ideia de você conseguir argumentar e ter o aceite dos seus colegas, o aceite de outras pessoas por aqui. Eu não coloquei o Lakatos, não por pura falta de tempo, mas também tem o Henri Lakatos, que também tem contribuições importantes, tá, na área de epistemologia da ciência. O Feyerabend, que é o que eles chamam de anarquista, porque ele vai dizer o seguinte, não tem nenhuma possibilidade de eu dizer o que é científico e o que não é. Não tem. E a ciência não tem um único método que possa validar esse tipo de coisa. E ele escreve um livro chamado Contra o Método, que é um pequeno catatal de, sei lá, umas 500 páginas, em que ele argumenta ponto a ponto, inclusive debatendo com Thomas Kuhn e com Popper sobre esse assunto. Feyerabend tem alguns livros interessantes, eu coloco como recomendação de leitura dessa aula, que inclusive, e aí a ideia de você ter vários métodos de ciência, né, de você poder como forma de você poder validar o conhecimento científico, isso decai ou isso interfere até como consequência na própria prática de ensino, porque você não tem só uma forma de ensinar ciências, tem várias formas de se ensinar a ciência, de se passar o conhecimento, e de se tentar entender, por exemplo, como o aluno entende, ou como o aluno vai receber esse tipo de conhecimento, que a gente começou a comentar isso no começo da aula, né? O nosso começo da aula aqui foi comentando sobre isso, né? O exemplo que foi trazido lá sobre astronomia. E então, e o Feyerabend tem uma ideia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é uma ideia que pessoalmente eu abraço, que é a importância vital da sociedade se inteirar de como a ciência funciona, que a ciência só vai ser democrática, e a sociedade só vai ser democrática quando a gente entender de fato como a ciência funciona, como o cientista trabalha, como o cientista faz a sua pesquisa, qual que é a importância. Inclusive, ele defende que a própria sociedade defina o que deve ser ou não pesquisado, o que deve ser ou não financiado. Outros epistemólogos, o Gilles Granger, por exemplo, né, o francês, vai dizer que não, que isso não deve ser feito, muito pelo contrário, a ciência tem que ter autonomia total para se pesquisar o que quiser, sem nenhuma interferência. Então, um debate de outras questões que parecem muito distantes da gente, mas que são importantes serem feitas, porque, por exemplo, hoje a gente está num dia de contingenciamento de bolsas, né? Então tem bolsista, tem muita gente que não recebeu as suas bolsas de estudo hoje, né, pelo contingenciamento da CAPES, e enquanto a gente não entender que bolsa não é dinheiro que você ganha à toa, bolsa é um salário que você recebe em condições que eu não sei se são as mais justas possíveis, e é uma coisa que a gente precisa debater fora do ambiente acadêmico, porque você submeter alguém ao trabalho exclusivo, ele não pode trabalhar fora do ambiente em que faz os seus estudos, e não tem direito a 13º, não tem direito a férias, isso não conta na sua contribuição previdenciária, e ainda assim é um trabalho.
Então, eu acho que alguma coisa, a gente precisa entender isso, né? E quando a gente fala assim, é uma bolsa de estudo. A bolsa de estudo, nossa, a pessoa ganhou dinheiro para estudar, mas não é um dinheiro que é ganho para estudar, prestar conta, tem muita coisa a ser feita, e não é um valor, nossa, absurdamente altíssimo. Você está milionário agora porque você virou bolsista bancado, né, pelo nosso dinheiro, porque é um investimento, não é um gasto. E para quem quiser conhecer algumas epistemologias diferentes, hein, das mais convencionais, tem uma que eu conheci esse ano, que eu lamento muito ter conhecido esse ano, e eu conheci, infelizmente, depois da morte do autor, que eu fui ler a notícia, né, o epitáfio da morte do Maturana. Ele é um biólogo chileno, e a epistemologia dele é maravilhosa, porque ele vai começar a comentar que a validação da ciência passa pelas emoções, passa pelos sentimentos. Então, aquela ideia de que eu concordo com o Feyerabend o que ele fala porque eu sinto que aquilo faz sentido para mim, é um sentimento e isso não pode ser ignorado dentro da prática científica. Então, eu estou trazendo alguns autores aqui para vocês, depois, quem quiser ler, vou deixar as referências lá nas referências do Encontro 2, mas é importante que a gente pense que o que é científico está dentro de algumas tentativas de explicação e tentativas de definição que a gente vai usando, vai refinando, vai melhorando, vai tentando aprimorar, até porque a gente, por exemplo, não consegue ainda definir exatamente se o que é científico, a verdade científica, perdão, é uma verdade que é imutável ou é uma verdade que ela vai ser mutável, até que ponto ela é mutável, até que ponto não é mutável, até que ponto eu vou dizer que, sei lá, o Sol, ele nasce todos os dias e isso vai continuar acontecendo, né, em termos de observação, isso é válido ou não, e etc. Eu pedi que ontem vocês prestassem atenção nesse slide, né, e ele ganha sentido aqui de novo. Ontem esse slide apareceu quando eu falei sobre as mudanças que o ensino de ciências teve ao longo de sua história, porque ele estava exatamente atrelado aos interesses que a sociedade, ou pelo menos os grupos dominantes, os grupos que definiam aquilo que deveria ou não ser ensinado, estava definindo como parâmetro para o ensino de ciência, né? O que eu tenho que aprender, o que eu tenho que ensinar, como ensinar e etc. Então, essas mudanças sociais e tecnológicas, elas fazem muito parte daquilo que a gente define como currículo e como forma de ensinar. E por que isso é importante? Porque ao longo da história foram propostos alguns programas de ensino que tentavam aproximar a ciência e a própria prática científica dos estudantes. E quando eu falo prática científica, aí sim a prática experimental, a prática que você vai, talvez, investigar algum fenômeno ou vai, de fato, só observar, só fazer ali o que a gente chama de demonstração experimental. Eu tirei esse infográfico do site do GREF, lá da Faculdade de Educação da USP. Se você escanear esse QR Code ou pegar esse link, você vai acessar, então, essa parte e você vai poder ver cada um com os seus detalhes de cada programa e cada ideia que foram trazidos para o Brasil, tá? Mas a ideia para o Brasil e aplicados no mundo também. Mas, se você lembra do que eu falei ontem, essas ideias que a gente tem aqui sobre o ensino de ciências, elas foram muito paralelas ali, muito parelhas com o que a gente comentou sobre os objetivos do ensino de ciências. Então, o PSSC, por exemplo, acho que é o mais conhecido, né, que foi lá proposto nos anos 50 nos Estados Unidos, que vai trazendo para a gente um pouco de formas, né, de se ensinar a ciência, especialmente a física, porque você estava no principal contexto da corrida espacial. E os caras se tocaram que se eles quisessem vencer os russos na corrida espacial, eles precisavam formar gente que pudessem lidar com corrida espacial. Então, precisavam formar engenheiro, físico e assim por diante. Né? É o conceito de corrida que eu acho muito estranho, porque a gente pergunta quem vence uma corrida? Quem chega primeiro, mas quem vence a corrida espacial? Estados Unidos, mas por quê? Porque chegou na Lua. Então, quem vence a corrida é quem chega mais longe ou quem chega primeiro? Né? São coisas que a gente tem que definir e discutir, perguntar e tal, tá? Enfim, esses são os principais modelos que foram propostos no exterior. Alguns deles foram traduzidos para o Brasil, mas alguns nós também temos como parâmetro do Brasil, produzidos no Brasil. O PEF
é o mais conhecido, ou um dos mais antigos, né? Os dois, tanto o PF quanto o PPEF, que é o projeto brasileiro, eles são propostos dos anos 70, na década de 1970, com aquele objetivo de tentar aproximar a ciência das pessoas, dos alunos, mas com práticas experimentais, alguns demonstrativos, outros sem qualquer contexto com a vida das pessoas. Acesso ao conhecimento ainda não era uma coisa completamente democrática como a gente conhece hoje, né, que todo mundo tem direito, consegue acessar. E o mais recente desse material aí que vocês estão vendo é o do Gref. O Gref, inclusive, os livros do Gref estão disponíveis, né, que eu mandei, você consegue acessar eles gratuitamente. É uma reforma bem interessante para ensino de ciências, o que o Gref propõe, ali no começo dos anos 2000, se eu não estou muito enganado, desculpe se minha memória me trai, mas a proposta é muito interessante porque ela leva em conta os saberes que os alunos trazem e a tentativa de responder perguntas que os alunos têm também, o que é diferente do que os outros propuseram, porque os outros também têm essa questão do que a ciência, o que é a ciência? A ciência é uma sequência de métodos, então, de passos, de etapas, receita de bolo. Eu tenho que seguir essa receita de bolo e vou achar um resultado final que vai dar certo, eu vou achar a resposta correta. Isso tem uma coisa que cientista faz ao longo da vida inteira, é achar erro. Não tem cientista que nunca tenha falado um palavrão na vida porque o negócio não deu certo. E a gente continua ensinando ciência como se a ciência fosse certinha, bonitinha, sempre desse o mesmo resultado, nunca saísse nada errado. E aí, sobre um parênteses aqui, antes que eu me esqueça, né, comentei ontem, ia comentar hoje já no comecinho dos programas de ensino de ciência, também que eu lembrei agora, se você quer ter uma noção do que é essa ideia de programa de ciência e da importância da formação científica, eu recomendo que você depois pesquise sobre os programas de ciência ou de ensino de ciências que existia durante o regime nazista na Alemanha, em que você tinha, por exemplo, a ciência alemã, perdão, ela foi ignorada, foi trocada pela ciência nazista. E aí os exercícios de biologia sempre tinha lá a demonstração daquilo que era errado como os judeus, né? Então os judeus eram retratados como porcos, como, né, você não podia ter o cruzamento de raças, porque a raça superior era a raça ariana, então se você cruzasse a raça ariana com qualquer outra raça, isso ia desmontar, ia fazer ela ser rebaixada. E os exercícios de física, atenção, eles sempre levavam em conta balística. Então, era sempre envolvendo o tempo de audição de um tiro, o tempo para você acertar um alvo em tal lugar, a educação física que juntava com física era você se preparar para se defender de ataque inimigo, de você ter que ficar forte e assim por diante. Então, usar os programas de ciência ou de ensino de ciências, quando a gente fala, não tem ideologia, tem. E a gente tem que estar muito atento o que esses programas querem dizer, o que eles querem trazer para a gente. Mas claro que esses que eu mostrei para vocês não tem nada disso, né? São reformulações importantes, claro que cada um dentro da sua época, dentro do seu contexto, mas que nos permitiram chegar até aqui, né? E só finalizando a parte sobre os programas de ciência, né, eu acho muito engraçado que hoje a gente tem os programas de ciência que são completamente prontos, mas não com a ciência pronta, mas o programa completamente feito, né, que são esses programas, não sei se é um programa ou pseudo-programa, não sei, mas é uma coisa que me inquieta, que é abrir uma rede social qualquer, no Facebook, Instagram da vida, e ver gente vendendo material de aula pronto, já embasado da BNCC, não sei o quê, e aí o cara tem lá 300 aulas prontas, material editável para você. E eu fico olhando para aquilo e falando, como é que tem alguém que cai no negócio desse? E eu vejo que tem gente que cai no negócio desse e eu não sei onde está o problema. Se o problema é porque o cara trabalha demais, a pessoa trabalha demais e não tem mais tempo de preparar esse tipo de coisa, ou se é isso e mais algumas outras coisas. Mas a gente precisa pensar em prática de ciência, ensino de ciências, a gente também precisa pensar nesses problemas que a gente vem enfrentando, porque depois, quando a gente tem uma pandemia, quando a gente tem uma situação específica, a gente fica muito achando que as coisas estão prontinhas, e aí o nosso aluno reproduz isso, o nosso aluno vai atrás do Brainly para poder pegar a resposta correta, porque ele acha que a resposta correta é a única resposta que vale. Que a gente precisa sair, inclusive, dessa imagem de pensar o que é ciência, o que é prática científica com uma imagem como essa, ou essa aqui, né,
que é ciência, que é uma prática científica. O cara vai desenhar, ele vai desenhar lá um monte de gente olhando um tubo de ensaio, ele vai pensar num laboratório limpinho. Eu não conheci o seu laboratório, Sandra, não lembro de ter conhecido, mas eu duvido que seja um laboratório 100% limpinho, organizado desse jeito, que não tem nenhum papel espalhado por aí. Eu duvido. Eu não vi, mas já estou falando que duvido. Claro que não, né? E aí, os que conhecem um pouco a área, né, de engenharia, sabe que quando a gente avalia um processo, né, de obtenção de um determinado produto, aí vem os croquis, as coisas, os desenhos, tudo limpinho, né? Aí depois você vai visitar a fábrica, aí você vai ver como é que é na realidade. Os laboratórios nossos da engenharia, eles estão longe de serem essa imagem que você está colocando aí. Mas o que eu estou rindo aqui sozinha, né, antes de você me chamar, é porque essa é a imagem que é passada do cientista, né? Então, a gente estava no pátio da prefeitura, com o planetário, com uma série de experimentos em maio deste ano, lá em Pinda, e uma escola veio visitar, e nós usamos o jaleco branco customizado com cores e tal, né? E eu cheguei para receber a escola, uma criança olhou para mim e falou assim, nossa, então, nós vamos tomar vacina? Aí eu fiquei olhando assim, né? Aí eu falei, nossa, essa criança teve uma reação de como assim, eu fui enganado. Disseram que eu vinha para um lugar legal e me trouxeram para tomar vacina, né? Aí foi muito interessante esse comentário, exatamente por conta dessa visão que a gente tem de ciência, né? Que a ciência remete sempre à área mais da saúde, a clínicos e tal, né? Espaço limpo. E não Ou é se muito vou por fazer algum tipo de experimento, esse experimento sempre é em laboratório, sempre é aquela aí. coisa, né, olhando um tubo de ensaio que eu fico apertando equipamento e vejo o que acontece, né? Exatamente. Olha, Paula, pode falar, desculpa. Então, eu também sempre costumo fazer esse movimento de aula inicial, de perguntar para os estudantes, né, como eles acham que é um cientista e qual o trabalho que ele desenvolve, e vem sempre essa ideia, né, da pessoa branca, em geral, mais velha, né, porque a imagem do Einstein é muito atrelada à ciência, e nesse espaço dos tubos de ensaio, né? E aí depois a gente vai trazendo outros cientistas, também trabalhei com o livro 101 Mulheres Incríveis que Mudaram a Ciência, para a gente pensar também na presença da mulher na ciência. O Perfeito, Ciência perfeito. Hoje para as Crianças também trouxe numa edição recente um artigo incrível sobre cientistas negros que tiveram, né, um papel importante na ciência também. Então, é importante a gente abrir um pouco a visão das crianças, porque isso também faz com que elas construam uma perspectiva e possam se imaginar como cientistas também, né? Perfeito, perfeito. Existe um lance do estereótipo de ciência, né, que há alguns anos uma pesquisa recorrente, uma pesquisa que é feita há bastante tempo nos Estados Unidos, que tenta trazer o desenho como é que pede para as crianças desenharem cientistas, né, e de repente se verificou o aumento de crianças desenhando cientistas mulheres. Isso foi fabuloso, o resultado, há 30 anos, sei lá, 1 em cada 100 crianças desenhavam um cientista mulher, e agora você tem, acho que 28 ou 29 crianças desenhando cientistas mulheres. É uma mudança grande que a gente tem, mais ainda do estereótipo do cientista, né? Você vê na TV propaganda que vende produto científico, é o cara, ou que, né, o colchão, o travesseiro da NASA, sei lá o que for, é o cara branco, barbudo, velhinho lá, tal, com jaleco, e no YouTube eu sempre faço esse disclaimer com os meus alunos: se você vai procurar algum assunto de ciências na natureza no YouTube, é sempre o cara assim. Maria Fernanda, você ia comentar alguma coisa? Perdão. Acho que o microfone está aberto. Não, não sei.
Então, aberto, Maria Fernanda, vou mutar o seu microfone, tá? Qualquer coisa, se você quiser falar, fica à vontade, por favor. Mas então, a gente vai sair dessa prática científica com essa ideia de que cientista é o cara que vai estar num laboratório limpinho e bonitinho, para uma coisa muito parecida com isso aqui. Então, não é uma coisa que visualmente é fácil de se perceber, mas ainda assim é uma ideia de que a gente tem que pensar sobre o que é ciência. Então, a ciência tem campos, ou prática científica, né, como um todo, tem campos ou tem atuações que se intercambiam, tem áreas, tem movimentos, tem momentos, tem coisas que são respectivas de alguma área, tem coisas que são para todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala de ciência, e o professor de cada área de ciência, e eu quero dizer ciência da natureza, ciências humanas, assim por diante, ele vai saber muito melhor quais são as especificidades de cada área. Quando a gente fala de formação de cultura científica, a gente não está falando de uma aula específica só. Vou dar uma aula, formei cultura científica. Muito pelo contrário, isso é um trabalho diário, de todos os dias em sala de aula. Né? Livros, textos ou apostilas, eu trabalho com estudo apostilado, tem muito disso. Dá uma aula para a pessoa falar sobre o que é ciência e discute lá método científico como fosse a ideia apenas do Popper e pronto, acabou. Né? Só aqui você recebeu 5 tipos de métodos, 5 ideias de métodos que são diferentes e que se você não discutir um com o outro, né, não faz muito sentido tentar se discutir ciência. E aí, chegando no terço final, pessoas, da nossa fala por aqui, e levando em conta todas as discussões, foram muito ricas, eu mais uma vez agradeço muito pela participação de vocês. Eu vou pensar que a ideia de investigação como busca de respostas, ou busca por respostas. E essa busca por respostas, vamos pensar que se eu falo de alfabetização científica, na definição que a gente usou ontem, eu proponho essa pergunta, então eu vou tentar dar essa pergunta, e essa pergunta a pessoa vai tentar responder, porque essa pergunta faz sentido no que eu conheço sobre ciência, mas não necessariamente faz contexto, faz ideia daquilo que a pessoa entende, o que a pessoa sabe. Mas, em todo caso, uma investigação parte por uma busca de resposta. E, em geral, nossas crianças, nossos alunos, nós, adultos, nós temos respostas para tudo. E não é porque a gente é grosso, porque a gente quer responder na ponta, porque a gente é curioso, é natural, a nossa existência ela é uma existência de curiosidade. E o interessante, muitos trabalhos dentro da didática das ciências trazem isso, que nós temos uma certa resistência quando a gente tem uma instrução inicial. Quando essa instrução inicial, ou ela muda uma concepção que a gente já tinha, ou quando ela reforça uma concepção que a gente tinha e depois essa concepção é quebrada. Então, por exemplo, quando eu digo para você que objetos de massas diferentes vão cair com a mesma aceleração, você não vai acreditar na minha primeira vez que eu falo isso. E eu posso falar isso para uma criança de 12 anos, posso falar para um adolescente de 16 ou para um adulto de 22. Tá? Valéria, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado mesmo pela participação e pela sua contribuição aí. Mas ela não vai perceber. Né? Ela não vai conseguir entender a diferença e vai começar a discutir um monte de coisa. Então é importante, primeiro, a gente levar em conta os saberes que eles possuem, que os alunos possuem, o saber cotidiano, que eles não é desprovido de conhecimento, e especialmente no mundo atual ele tem conhecimento de várias fontes, ou informações de várias fontes, não é conhecimento necessariamente, mas informações. E aí o professor, levando também em conta uma ideia freiriana, ele é o responsável pela troca dialógica. Então ele vai dialogar com o saber epistemológico, o saber, né, que a gente entende como consenso científico, com aquele saber que o aluno conhece, ou que precisa saber dentro do saber cotidiano, e aí faz a troca para que a superação aconteça. Uma coisa legal, né, que você tem como fonte de fazer isso são os métodos pedagógicos. Um que eu acho que é muito eficiente, que eu uso em minhas aulas com frequência, é o que a gente chama de 3 momentos pedagógicos, em que o primeiro momento você começa perguntando para os alunos tudo o que eles sabem sobre algum assunto sem fazer nenhum julgamento, você promove na segunda etapa, né, no segundo momento, aí é esse diálogo em que você começa a tratar das superações, e a terceira, a verificação do conhecimento, onde você consegue perceber se ele de fato fez isso ou não, se ele conseguiu superar a concepção que ele tinha ou não. E não se preocupem, essa superação dessas concepções, ela realmente é difícil, porque a nossa cognição é resistente a essas mudanças, né? E aí,
quando eu falo de uma sequência, ou de uma aula, ou enfim, de qualquer assunto, qualquer tema que envolva a investigação, né, o ensino por investigação, a Cicerone, ela propõe alguns tópicos, né, algumas áreas dentro da investigação que você vai definir, então, os graus de liberdade. Quanto mais graus de liberdade os alunos tiverem para fazer a investigação dentro desses 5 campos aí, mais alto você vai estar lá no campo de alunos dessa pirâmide. Então, se a gente pensar em grau de liberdade, se você tiver aí 5 tópicos, né, problema, pergunta, hipóteses, plano de trabalho, obtenção de dados e conclusões, você tem 5 graus de liberdade, o grau de maior liberdade que os alunos vão ter é o grau 5, que ele define desde o problema até a conclusão, ele define tudo. E aí, numa atividade que você tem um grau muito reduzido, o professor decide tudo, desde a pergunta a ser respondida até a conclusão que vai ser obtida. Tá? Posso aplicar esses graus de liberdade como eu quiser? Depende da sua turma, você vai saber o contexto, você vai saber como você deve ensinar esse contexto dentro da sua turma, né, o que é possível ser feito com os materiais que você possui ou não, então você vai ter uma noção muito melhor do que a gente aqui para te dizer como fazer. Mas é bom que você saiba que, independente disso, o ideal é que você produza uma coisa que está em falta em nossos alunos e que a pandemia nos esfregou na cara isso, autonomia. Não existe autonomia para os nossos alunos porque a gente ainda tem essa ideia de que tem que pegar muito na mão dos caras e achar que ensinar não envolve o incômodo. Ensinar e aprender envolve incômodo, ela é dolorido, não é sempre divertido, não é sempre gostosinho. Quer dizer que aprender é sempre chato? Não quero dizer isso, mas quero dizer que exige esforço. E é às vezes esse esforço que às vezes a gente evita de passar por uma série de motivos que também daria um simpósio inteiro para a gente discutir sobre esse tema. E aí, né, mas, poxa, eu vou propor uma sequência de ensino para os meus alunos por investigação, mas meus alunos não se interessam por ciência, eles não gostam de ciência. Né, existem algumas frases de alguns divulgadores científicos que têm canais muito grandes no YouTube, aí, com alguns milhões de seguidores, que ele né, grita lá, o brasileiro odeia ciência, o brasileiro não gosta de ciência, não sei o quê. Isso depende do que você chama de odeio e depende do que você entende por ciência. Ontem eu comentei de um modelo de passagem de conteúdo, de comunicação de conhecimento científico, que é a percepção pública da ciência e da tecnologia, tá? Que é essa pesquisa que é feita de tempos em tempos. A última edição foi com dados disponíveis em 2019. Nesse QR Code você pode escanear e fazer a sua própria análise. Eu trouxe aqui 3 números para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Na faixa etária dos 16 aos 17 anos, com ensino fundamental completo, portanto, vamos pensar no ensino médio, cursando o ensino médio ainda, você tem alunos aí, ou interessado e muito interessado, passando dos 60% aí, né, beirando os 60%, quase 60 e poucos por cento. Mas é um número relativamente grande se você pensar que são alunos já chegando ao vestibular que têm aquele estereótipo de odiarem ciência. Se a gente pensa naqueles alunos com ensino médio incompleto na faixa, o muito interessado aumenta um pouquinho, o interessado também, né? Mas se eu for comparar o valor geral aqui entre esse médio do brasileiro, olha a diferença. Né, o interessado 37,1 e o muito interessado 23,9. Então, não posso dizer, com base nessa pesquisa, e em outras pesquisas que são feitas, inclusive por institutos privados, né, o Instituto Gallup faz, o Instituto 3M também faz, que o brasileiro não se interessa por ciência. Talvez se interesse por ciência e tecnologia ao mesmo tempo, porque associa as duas coisas, né, como se tecnologia fosse sinônimo de ciência. Mas, em todo caso, existe o interesse. O que talvez não exista, e é uma coisa que o Feynman já debatia também em outras épocas, que talvez, e uma provocação que eu trago aqui, essa ciência, ela tem, qual é a relevância que a ciência tem para o conhecimento científico, tá? Então, a gente tem que verificar isso com bastante calma,
mas, em todo caso, existe sim interesse dos nossos alunos por ciência. O que talvez eles tenham que pensar, a gente tem que pensar, é se esse conhecimento científico, como é que ele concebe ciência, como é que ele pensa como é feito o conhecimento científico, como é que a coisa acontece. E para encerrar, pessoas, eu vou trazer aqui algumas sugestões de projetos e atividades investigativas que você pode pegar, que você pode se inspirar, pode começar a fazer a partir daqui, pode pegar já pronto, enfim, você é livre para fazer aquilo que você achar melhor. Por favor, tá, eu já vou me deixar aqui, já estou me convidando para ficar à disposição de vocês. Se alguém quiser alguma ajuda, precisar de material, coisa do tipo, por favor, me avisem que eu vou ter o maior prazer em contribuir com isso. O primeiro que eu quero trazer aqui é um que está disponível no site da USP, do Jornal da USP, que são 8 projetos para se ensinar e aprender ciências na internet, que vão desde projetos de biologia, que envolve, por exemplo, DNA e manipulação de DNA, até projetos de astrofísica, isso dentro da ciência da natureza. Então, lá são os projetos já relativamente prontos, mas que você pode acessar e verificar o que é aquilo que você pode fazer. Alguns deles já têm instruções de uso, outros estão em fase de execução, mas tem material para professor, tem material para aluno, tem instrução, tem pergunta, tem modelo de avaliação, enfim, tem várias coisas que você pode usar, tá? Tem também um que é muito conhecido, que talvez não seja, né, não vá conseguir oferecer para você todos os graus de liberdade que eu comentei agora há pouco, mas o PhET, ele é importantíssimo, muito legal para você fazer simulações, por exemplo, e simulações ou investigações podem usar simulações na sua concepção como um todo, quando você vai discutir o conhecimento científico, quando você quer discutir algum conceito, quando você quer ver se o aluno vai responder, como ele vai responder alguma pergunta, como ele quer testar a sua hipótese, você pode usar uma simulação. Às vezes você não tem um laboratório, mas tem a simulação, e o interessante é que o PhET ele funciona muito bem pelo celular. Tem tradução, grande parte dos seus experimentos estão traduzidos para a língua portuguesa, e funciona muito bem no telefone celular, tá? Para quem quiser projetos de pesquisa, eu vou dizer, em andamento, talvez reais, talvez no mundo real, não sei como é que eu posso definir isso, mas tem esse site, que é um portal, né, os Universe, ele é um portal que agrega pesquisas científicas do mundo inteiro que precisam de voluntários. Então você pode, a partir daí, por exemplo, criar o seu próprio projeto de pesquisa ou aproveitar um projeto de pesquisa em andamento, nem que seja para apresentar como a pesquisa é realizada, ou para apresentar participação, como a coisa vai acontecendo, enfim, você fique à vontade. Esse site, né, os Universe, ele ficou famoso há algum tempo, porque ele viralizou no TikTok, que algumas, não só portais desse tipo, os Universe tinham outros 2 também, tá, eu não vou lembrar o nome, mas eles viralizaram no TikTok porque eles ofereciam, algumas pesquisas oferecem dinheiro para você participar. Você participa e ganha um dinheirinho, e aí, claro que isso acabou trazendo, as pessoas começaram a participar em massa para ganhar dinheiro, e isso trouxe um viés de seleção absurdo, né? Então, pesquisa que envolvia o sexo feminino, foi lá cheio de homem responder a pergunta. Então, aquilo acabou com a pesquisa, né? E você que vai fazer tudo por conta do viés de seleção. Então, tome cuidado quando você vai fazer algum tipo de pesquisa e pedir para alguém responder para você em rede social. Às vezes, a pessoa que vai te responder não é exatamente o público que você quer atingir. E essa é maravilhosa, não sei se todo mundo já teve contato com esse tipo de coisa, mas esse é um experimento que você pode fazer com crianças de 6 anos até crianças de 99, que é uma simulação de uma pesquisa clínica, mas você pode fazer aí na sua casa, sei lá, nas férias, para divertir as pessoas, né? Isso foi feito numa escola para mostrar, então, como que os equipamentos eles estavam sujos, né? A importância de se lavar as mãos. Então, o professor pegou lá um pãozinho limpo, né? Pegou um saco de pão de forma, e fez lá os experimentos usando lá, esfregou o pão no Chromebook, com a mão suja, com a mão lá limpa, enfim, no sabonete, vários pontos, né, vários lugares, e deixou esses pães aí largados, e aí eles começaram, então, a criar o famoso bolor. E aí dá para ver, nesse pão número 1, que é o pão onde foi esfregado o Chromebook, foi esfregado no Chromebook, dá para ver que, né, passar um paninho com álcool isopropílico ajuda bastante. Quem depois, eu vou deixar isso como referência lá, mas quem quiser acessar o artigo
um texto sobre isso, fique à vontade, né? Só escanear esse QR Code também. E aí você pode ter, aí você pode ter 5 graus de liberdade tranquilo, você pode definir o problema que eles vão investigar, ou só propor o problema, você vai propor como que eles vão fazer esse tipo de investigação, né? Pode mostrar, e como cresce rápido, dá tempo de você fazer discussão, por exemplo, sobre a importância do grupo de controle, como isso acontece quando a gente vai atuar com medicamento. Claro que tudo isso muito adaptado para a linguagem da sua turma, mas é uma coisa legal a ser feita. Para quem gosta de telefonia celular ou usar o smartphone em sala de aula, você tem esse aplicativo que ele nasceu de uma iniciativa do Google para usar os sensores do smartphone para poder fazer pesquisa científica. E aí pesquisa na área de ciências exatas, que você pode aproveitar os sensores de luz, de som, o sensor de acelerômetro, né, dos telefones celulares, enfim. Tem vários projetos já prontos lá nesse aplicativo, no site que hospeda esse aplicativo também, né, que é responsável por esse aplicativo. E aí você pode fazer uma sequência de ensino investigativa dos seus alunos, por exemplo, pesquisando qual que é a aceleração da gravidade no local onde eles estão, só usando os sensores do smartphone. É um telefone com Android, não precisa ser um telefone top de linha, não. Telefone com Android simples, você já consegue fazer esse tipo de investigação. E também você tem essa iniciativa, que é uma iniciativa da Universidade de León, na Espanha, que é o calendário científico escolar. E eu tenho a grata honra de ser o tradutor e revisor do material em língua portuguesa desse calendário científico escolar. Ele é gratuito e ele tem lá, então, todo dia ele apresenta uma efeméride, tá? Então, né, quem nasceu, quem morreu, que tipo de descoberta que foi feita, que tipo de conhecimento científico foi desenvolvido. Em tal dia, você pode receber pelo Telegram, pelas redes sociais ou no próprio calendário. Ele, infelizmente, não tem ainda a versão digital em PDF bonitinha em língua portuguesa, porque ele tem que ser financiado em euro e eu ganho em real, então eu não consigo fazer esse tipo de financiamento, infelizmente, né? Mas estou lá, a edição de 2023 está maravilhosa, vocês vão gostar muito, e tem muito material lá para você desenvolver cultura científica, inclusive material adaptado para as nossas séries. Então você pode, por exemplo, pegar uma efeméride de um dia específico e pedir para as pessoas investigarem, né, ou criar o contexto, pedir para reproduzir ou discutir o contexto sócio-histórico, investigar as mudanças, enfim, tem muita coisa que você pode fazer, e como sempre, eu reforço, estou à disposição para ajudá-los no que for necessário. Se quiserem me ajuda, claro, estou aqui à disposição de vocês, tá? E, bom, mas não tenho laboratório, professor. Não tenho laboratório de ciências, não tenho nada que eu possa aproveitar. Então, cara, pega a ciência, ou pega a ideia de investigação científica e começa a investigar a informação. Porque é um papel do ensino de ciências investigar a informação também, ensinar os nossos alunos a reconhecer uma informação que é potencialmente falsa. E é interessante que essa informação que está na tela de vocês, ela tem fundos de verdade, tem coisas que acontecem conceitualmente falando, ou na natureza, por assim dizer, que acontecem. Eu vou ler com vocês aqui, para quem não está conseguindo enxergar, é o seguinte, ó. Hoje à noite, da meia-noite e meia às 3h30, não se esqueça de desligar o telefone celular, tablet, etc., e colocar distante do seu corpo. A Singapore TV anunciou essa notícia, por favor, leia sobre isso e ajude a cuidar de si mesmo. Diga a seus queridos parentes e amigos, esta noite, a partir da meia-noite e meia, às 3h30 da manhã, perigoso, radiação de alta, os raios cósmicos vai passar, né, isso, como está escrito, vai passar pela Terra. Então, por favor, desligue o seu telefone celular. Não deixe que seu telefone celular estar perto do seu corpo. Ele pode causar danos. Por favor, verifique. Google, NASA, BBC News, envie essa mensagem para outros de quem cuida. E aí você tem lá uma montagem usando lá o cabeçalho da NASA, etc. Essa notícia eu recebi de 2 tias diferentes. Uma tia por parte de pai e uma tia por parte de mãe. E que eu saiba, nunca se conheceram. Uma mora em Teresina, a outra mora em São Paulo, e eu recebi das duas. E ela tem fundo de verdade? Tem. Os raios cósmicos existem. Né? Se você não sabe, a primeira detecção de raios cósmicos feita
no mundo, em superfície da Terra, não estou falando do ar, estou falando da superfície da Terra, foi feita no Brasil, tá? Com tecnologia brasileira e com cientista brasileiro. Se você já foi no MASP, está embaixo do MASP, está no túnel 9 de julho, foi lá que foi detectado. E pouca gente sabe disso. Mas existem esses raios cósmicos. Existe a ideia do vento solar que provoca as auroras boreais e tudo mais. Existe a possibilidade de você ter algum equipamento queimado por conta dessas ondas solares, desses raios, desses ventos solares? Sim. Né? Quem depois quiser pesquisar sobre o evento Carrington, vai ver o que foi o evento Carrington na vida das pessoas, quando você teve quase uma aurora boreal no Equador, né? De tão intensa que foi a explosão solar naquele tempo. E é importante que a gente ensine nossos alunos a investigar esse tipo de informação também. Não é só investigar o conhecimento, não é só investigar o fenômeno. Ou se eu pensar em ciências humanas, ou pensar em acontecimentos humanos, isso também é um fenômeno. A fake news, a mentira, também é um fenômeno social que a gente precisa investigar, tá? E acho que é isso, pessoas. A gente está falando aí sobre, né, tudo isso envolvendo investigação, tentando desenvolver a cultura científica, né? E lá no começo da minha aula eu falei sobre esse cara, né? Esse professor da USP, o Granger, que escreveu esse livro, A Ciência e as Ciências, também é um livro de bolso pequenininho, fininho, tão fininho quanto o livro do Rubem Alves, né? E ele tem essa frase dentro do livro. Diante da ciência, não devemos ostentar nem um ceticismo desconfiado e nem uma fé cega, e sim uma admiração profunda e confiança razoável. Então, o Gilles Granger, um francês que veio para o Brasil, deu aulas no Brasil durante muito tempo em que se trouxe grandes pesquisadores do mundo para dar aula na USP, quando a USP abriu, e ele foi, então, um dos professores que vieram para a USP e marcaram a história da universidade, inclusive a história da ciência no Brasil como um todo. E ele é um daqueles que defendem que a ciência tem que ser completamente autônoma, não pode ter nenhum tipo de interferência social, ao contrário do Feyerabend, quando eu comentei agora há pouco, que fala que a ciência tem que ter o controle total da coisa. E é isso, pessoas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Excelente aula, professor. Obrigado, Márcio. Agradeço. Ô, Flávio, eu não estava aqui no início. Você comentou com eles sobre a inscrição na plataforma do desafio? Não comentei, Sandra. Obrigado por lembrar disso. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Então, uma das atividades que a gente gostaria que vocês fizessem é uma das provas que já foi oferecida do desafio do conhecimento, tá? E aí, o Felipe, eu ia pedir para o Felipe entrar hoje, mas eu também estou aqui numa batida, acabei não falando com ele. A primeira fase nossa acontece de forma virtual e a gente já fez a inscrição de vocês na plataforma do Desafio do Conhecimento, tendo o e-mail, Flávio, como é que ele falou? O login, o e-mail e a data de nascimento tem lá um esquema... a senha. Que a senha é a data de nascimento escrita de forma contrária, né? Você usa a data de nascimento, né? Com os 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês e os 4 por ano. Mas eu coloco as informações no Classroom, fiquem tranquilos. Então, vou colocar só aqui a data, que é assim, né? São 4 dígitos para o ano. Essa é a senha, é a data de nascimento de cada um de vocês. E o login é o e-mail que vocês cadastraram no sistema Apollo, tá? Aí vocês vão ter acesso à prova, agora ainda não está, né, disponível, e aí vocês vão ter acesso à prova para uma simulação, para passar um pouco o que os alunos passam ou passaram durante a realização do Desafio do Conhecimento, para depois a gente poder, na mesa redonda, que vai acontecer de sábado, apresentar algumas coisas também relacionadas a isso, né? E depois também
ouvir de vocês, né, quais as dificuldades, quais as, né, As e o que vocês sensações, né? acham. É, então aí a gente quer aproveitar esse público, né, e aí colocar vocês de cobaia, né, dentro do que E a gente Olivia, tem. aproveitando a sua colocação, fica tranquila que não envolve nada de matemática, tá? Não tem nenhuma expressão matemática que seja obrigada a decorar, ou lembrar, ou cantar musiquinha para poder fazer. É isso que a gente, inclusive, Não, e quer assim, que não aconteça. mas a primeira fase, gente, é com consulta, né? Você vai Você realizar, você só pode. vai ter um tempo, você tem um tempo determinado para resolver as questões, que na verdade a gente chama de desafios, né? Os desafios propostos. Você vai ler, vai fazer a sua investigação e vai responder, tá? E Perfeito. aí vocês vão passar um pouquinho, né, para a gente poder ter a visão agora do professor e tal, porque eu tentei isso com meus alunos de graduação esse ano, mas fiquei frustrada, porque como eu não dei ponto e nem paguei para ele responder, né, ele não respondeu, tá? Aí a participação E aí, voluntária não aconteceu. não. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa entender, como que tudo, né, desse comportamento que a gente vem tanto falando, né, aqui, influi no resultado final, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente realmente não tem uma receita de bolo para seguir, né? E uma palavra que hoje eu usaria no seu questionário, não sei se você vai colocar isso hoje, Flávio, que sempre me instiga muito, né? Uma palavra só sobre o conteúdo de hoje, eu acho que seria. Aí agora veio uma nuvem de palavras, né? Eu fiquei aqui agora meio perdido no meu raciocínio, mas a gente tem sempre que pensar naquilo que a gente tem. Eu colocaria como liberdade. Tá? A gente precisa resgatar a liberdade que o professor tem dentro da sala de aula, porque existe um contrato pedagógico a ser seguido, seja ele numa instituição particular ou numa instituição pública, que remete ao conteúdo, à parte das regras que têm que ser seguidas e tudo. Mas a parte da criatividade e da inovação está dentro da liberdade de ação do professor na sala de aula, e ele esqueceu que ele é livre dentro da sala de aula. Então, é só para fechar o dia de hoje. Então, a palavra que eu colocaria hoje é liberdade. Perfeito. Perfeito, Sina. Obrigado. Bom, o último recado, só lembrando, né, que amanhã, então, nós temos a aula do Tiago, a partir das 15 horas, tá? E aí a aula 4, que é a aula que o ouvinte vai discutir de fato, então, o que é o desafio do conhecimento e por que algumas perguntas, ou a forma como as perguntas são importantes dentro do contexto da ciência, essa aula, então, vai ficar gravada para vocês e a gente disponibiliza isso provavelmente na sexta-feira de manhã, tá? Vai ser um link, provavelmente no link do YouTube, para uma qualidade melhor, mas vocês poderem assistir e poder, então, fazer a atividade que a gente vai propor para vocês como atividade final desse curso, tá bom? Enfim, eu só tenho a agradecer a vocês, a Sandra, fica aí as mensagens de rede social para quem quiser seguir a gente por lá, tá bom? E é isso, pessoas. Muito obrigado pela presença de cada um. Beijo no coração de vocês, bebam água e até a próxima. Quem puder abrir a câmera, eu acho que seria interessante a gente fazer captar umas imagens aqui. O que você acha, Flávio? Pode ser. Quem puder abrir a câmera rapidinho para a gente fazer um print aqui. Bem que as pessoas estão saindo, não sei se vai. Aí, quem puder, só para a gente não ficar com as carinhas redondinhas, todo mundo com a carinha redondinha. Peraí. Aí, Então eu vou tirar então a imagem de vocês. Amanhã vai acontecer de novo, tá? Então a gente vai pedir para que vocês façam esse mesmo movimento novamente. só para, sei lá, a gente ilustrar vocês por aqui. Legal. Peraí.
Pronto. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Pode parar a gravação, né, Flávio? Vou parar, peraí. Hoje eu vou ter que sair correndo aqui. Vou ver se está finalizada a apresentação ali no